Olá, meu nome é Luís Alves, mentor, palestrante, autor best-seller. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu tenho uma lição, um conselho muito poderoso para passar para si e que seria o mesmo conselho que eu daria ao Luís de 2013. Ou seja, o Luís mais novo. Porquê? Porque este conselho ter-me-ia poupar muitos meses da minha vida. E nós sabemos que o tempo é o nosso maior recurso. E infelizmente nenhum de nós sabe quanto tempo tem, ou seja, quanto é que tem desse mesmo recurso. E eu acredito que partilhar consigo esta lição, este conselho que também se vai aplicar a todas as pessoas que estão a assistir este vídeo, que lhe vai poupar tempo e lhe vai permitir otimizar a sua vida, ok? Em 2013 eu iniciei, portanto, o meu trabalho na área do desenvolvimento pessoal. Comecei a escrever livros, a gravar cursos e a produzir conteúdo para ajudar as pessoas a alcançarem vidas mais prósperas e mais abundantes. E nada de errado nisso. Só que enquanto eu estava a fazer esse tipo de trabalho, ou seja, enquanto eu estava a agregar valor à vida de outras pessoas, eu próprio também estava a passar pelo meu próprio processo de crescimento e desenvolvimento pessoal. Por outras palavras, desde 2013 que eu comecei a estudar exaustivamente conteúdos de desenvolvimento pessoal, educação financeira, gestão emocional, reprogramação mental, alinhamento energético, ou seja, eu posso lhe dizer que li centenas de livros, que fiz dezenas de cursos, fiz formações online, portanto certificações, precisamente porque eu queria também na minha própria vida alcançar um nível diferente. E aquilo que eu percebi, depois de mais de 10 anos de muito estudo e de muita experiência, e acredito que hoje, sabendo aquilo que eu sei, que foi muita imaturidade da minha parte em 2013, ou a partir de 2013, foi que grande parte do tempo que eu dediquei a estudar nesses anos, portanto na área do desenvolvimento pessoal, foi a estudar a história de pessoas com muito sucesso. Ok? E porquê é que isso é um problema? Nós não devemos procurar histórias de sucesso? Devemos, com certeza que sim. O problema é que nós caímos na tentação muito facilmente de tentar colocar em prática aquilo que as pessoas fazem no momento em que elas estão a viver. Por outras palavras, imagine que você estuda a vida, por exemplo, do Warren Buffett. Você quer entrar na área dos investimentos e estuda os investimentos do Warren Buffett neste momento. Ok? O problema é que as escolhas que o Warren Buffett faz hoje são uma consequência de tudo aquilo que ele passou nestas últimas décadas. Ou seja, provavelmente se o Warren Buffett estivesse a começar nos dias de hoje, ele não faria as decisões ou não teria as decisões que tem nos dias de hoje. Por outras palavras, ele teria aqui muito mais cautela, muito mais risco a perder, quando ele neste momento tem a facilidade de, mesmo que ele cometa um erro, de poder ter esse erro, perder milhões e não afetar minimamente a vida dele, ou o portfólio dele, ok? Isto aplica-se em relação a tudo. No empreendedorismo, do marketing digital, na parte das empresas, nós temos a tendência para estudar pessoas que já estão no ponto que a gente quer chegar no futuro. E aquilo que as pessoas estão a fazer neste momento, essas pessoas que nós admiramos e que estudamos, raramente se aplica à nossa própria realidade. Porquê? Porque nós estamos num espectro completamente oposto. Elas estão, por exemplo, nos 100 milhões e nós estamos nos 100 mil. Então, de que me adianta tomar decisões que alguém com 100 milhões toma neste momento, para a minha própria vida, quando as circunstâncias são diferentes? Então existe aqui o grande risco de nós estarmos a ler livros ou a fazer cursos de um patamar que não se ajusta às circunstâncias que nós estamos a viver hoje em dia. Isso faz-nos perder tempo e causa também muita frustração. Porque veja bem, durante muito tempo, quando eu entrei, por exemplo, no mercado de livros, para eu conseguir chegar ao estatuto, vamos dizer assim, de autor best-seller, eu estudei muito sobre venda de livros, sobre marketing, sobre construção, sobre a própria escrita criativa e tudo isso. Só que eu estava a estudar a história de pessoas que já tinham alcançado sucesso. Eu não estava a estudar o que é que elas tinham feito para alcançar o sucesso. Ok? Portanto, significa que as nossas circunstâncias eram completamente diferentes. Eu estava a estudar aquilo que alguém que já tem consolidação no mercado está a fazer e não alguém que não tinha e que foi conseguir no futuro alcançar essa meta. Ou seja, se eu estudasse o processo, seria produtivo para mim. Mas estudar aquilo que a pessoa consegue fazer e as decisões que ela toma lá no final, para mim não agregou qualquer tipo de valor. Aliás, fez-me perder tempo. E eu vejo que as pessoas têm tendência, por exemplo, nas redes sociais, para seguir pessoas que estão num espectro completamente diferente dela. Ok?
Então eu estudo empresários de sucesso, pessoas que estejam com uma fama ou com uma projeção muito grande, com uma vida financeira boa, que já tenham a abundância material e em termos de bens, de património, a que eu quero alcançar. Eu posso me inspirar nessas pessoas. Mas a minha principal preocupação será perceber como é que elas chegaram lá, não o que é que elas estão a fazer neste momento. Porque eu vejo, por exemplo, um influenciador dar um conselho qualquer neste momento e toda a gente vai atrás, toda a gente corre. O caso, por exemplo, dos investimentos. Alguém diz, toda a gente está a comprar ações de uma determinada empresa. É o que está a funcionar. E as pessoas pegam em todos os seus recursos, que muitas vezes são escassos, e investem nessa empresa. Ok? E não têm os resultados. Porquê? Porque há um mercado de risco. Então aquilo que eu diria ao Luís de 2013 seria, Luís, procura pessoas que estejam num plano ligeiramente superior ao teu, mas não busques as pessoas que estão num espectro já no final da jornada. Ou seja, que já estão lá no topo. Porquê? Porque vai ser muito difícil, baseado nas tuas circunstâncias, tu conseguires implementar aquilo que elas te vão ensinar. Mas se tu procurares alguém que esteja num patamar ligeiramente superior ao teu e que tu vais conseguindo estudar passo a passo e vais crescendo, então aí tu consegues, na prática, traduzir tudo aquilo que tu estás a aprender para um plano de ação, para tu conseguires concretizar. E foi realmente aquilo que eu percebi. Que eu passei tempo em demasia a estudar histórias que nunca se aplicariam ao meu caso, à minha realidade. E por isso é que eu fui tentando sempre, através da tentativa e erro, construir a minha própria jornada. Tudo aquilo que eu fiz no que diz respeito à divulgação dos meus livros, dos meus cursos, etc., foi algo que eu, no fundo, acabei por construir sozinho. Porquê? Porque eu percebia que eu estava a estudar as coisas erradas. Eu estava a estudar a história de pessoas que já estavam num patamar 10 ou 20 vezes superior ao meu. E isso não era sustentável. Porquê? Porque eu não estava preocupado com o processo que as levou até àquele destino. Eu estava preocupado com o que elas já estavam a fazer naquele momento. E, meus amigos, alguém que está no topo já tem uma margem de manobra para poder errar muito, muito grande. E nós que estamos a crescer na nossa jornada, nós temos que pôr os pés no chão. E deixar o ego de lado, tentar procurar pessoas que estejam realmente num nível superior ao nosso, mas que não estejam num espectro completamente diferente. E por isso é que eu tenho tentado, e tem sido uma forma até inconsciente, tenho tentado partilhar sempre conteúdos, através de livros e cursos, sobretudo, que estejam num nível semelhante ao da minha comunidade. Porque se eu fosse a partilhar aquilo que eu faço hoje na minha vida, 100% daquilo que eu faço, provavelmente não seria exatamente aquilo que você precisava de escutar. Porquê? Porque eu hoje já estou num patamar que me permite errar e não correr riscos. Ou seja, mesmo que eu tome uma decisão errada, eu tenho margem de manobra para poder tomar essa decisão. Mas eu sei que a minha comunidade não está nesse patamar. Então acho que é da minha responsabilidade eu produzir conteúdos que as ajudem a chegar onde eu estou, mas por etapas. E por isso tudo aquilo que eu fui partilhando ao longo dos anos sempre foi gradual. Então eu acredito que se você está numa fase em que lê livros de desenvolvimento pessoal, em que faz cursos de desenvolvimento pessoal, procure sempre alguém que lhe pode ensinar baseado naquilo que são as suas circunstâncias atuais. Ou seja, alguém que lhe ensine o passo a passo para você gradualmente ir crescendo na sua vida. Não estando atento àquilo que alguém que já chegou onde você quer chegar, que está a fazer naquele momento, mas sim a jornada que o levou até lá. Eu sei que nós caímos muito na tentação. É muito fácil nós ficarmos deslumbrados, não é? Com essas promessas de vidas milionárias. E acreditem, é possível nós alcançarmos ou atingirmos níveis financeiros bastante elevados, mas temos que ter os pés no chão. E temos que compreender que não adianta nós estarmos a pensar no destino final se nós não pensarmos nas várias etapas que nos levarão até ele. Ok? Então, fiquem cientes que tudo aquilo que eu tenho feito e tudo aquilo que eu vou fazer no futuro, que é sempre com esta noção, com este conhecimento em mente. A minha comunidade provavelmente ainda não está no nível que eu estou neste momento, porque caso contrário não precisaria da minha ajuda, certo? Então, se não estão no meu nível, eu tenho que dar a elas conhecimentos daquilo que funcionou para mim lá atrás, não necessariamente o que está a funcionar para mim hoje. Compreendem? Seria totalmente incoerente da minha parte eu lhe dizer, ok, faça isto. Se você, por exemplo, não tem os recursos financeiros para poder errar, se você não tem a inteligência emocional que é necessária para suportar todos os desafios e os desconhecidos da vida, ok?
Portanto, eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter responsabilidade. Então eu vou sempre partilhar coisas que foram funcionando para mim ao longo do tempo e que se ajustem à sua própria realidade, às suas circunstâncias ideais. Ok? Portanto, deixo-vos aqui este conselho. É realmente para vocês selecionarem com muito cuidado. Não estejam preocupados em seguir apenas aqueles que têm mais seguidores, por exemplo, nas redes sociais. Procurem pessoas que agreguem valor, mas que não estejam já no topo. Porque será muito difícil essas pessoas que estão num patamar completamente diferente do vosso ensinar-vos alguma coisa que vocês possam pôr em prática já. Porque caso contrário você vai entrar numa frustração muito grande porque não consegue implementar aquilo que essas pessoas ensinam. E mais uma vez, eu cometi esse erro várias vezes. E uma das coisas que eu tenho feito nos últimos 2 anos sensivelmente é ter mudado de mentores. Precisamente porque eu acreditava que estava a seguir as pessoas certas, mas essas pessoas poderão vir a ser úteis no futuro, quando eu já estiver num patamar diferente. Neste momento elas não me conseguem agregar valor. Porque o tipo de conversa, o tipo de linguagem que elas utilizam já está num patamar muito superior ao meu. Ok? Portanto, estudem pessoas que estão num nível superior ao vosso, mas não tão distantes que seja impeditivo de vocês terem ações concretas no vosso dia-a-dia. Porque só assim é que a vossa vida muda. E da minha parte eu assumo aqui o compromisso de realmente estar sempre preocupado com essa diferença entre onde eu estou e onde vocês estão. Eu quero vos ensinar a chegar até onde eu estou, mas por etapas. Ok? Não adianta eu dar nenhuma fórmula mágica do presente, embora eu tenha partilhado muita coisa que tenha funcionado comigo, que se ajusta a qualquer pessoa e a qualquer circunstância, ok? Mas há coisas que eu não posso partilhar porque vocês não iriam compreender nem conseguir implementar. Portanto, isto será um processo gradual. E por isso é que, à medida que a minha comunidade vai evoluindo, eu vou também evoluindo, mas sempre um passo atrás daquilo que eu estou neste momento. Porquê? Porque eu primeiro também tenho que ter a certeza absoluta que as coisas funcionam, isso é o primeiro ponto, não é? E segundo ponto, vocês, se seguem aquilo que eu digo, se têm sempre a necessidade de aprender comigo, é porque vocês ainda estão num processo de crescimento. Okay? E todos juntos nós podemos crescer em grupo, em comunidade e sempre com essa premissa. Dar-vos conteúdo que vos ajude no momento em que vocês estão neste momento e não necessariamente onde eu estou neste momento, que são coisas distintas. E realmente isto ter-me-ia, se eu tivesse noção disto, se eu tivesse esta percepção, eu teria poupado muito tempo. Teria eliminado alguns livros da minha lista de leitura, não teria feito alguns cursos, porque eu fiz alguns cursos com uma ilusão e que depois não se verificou, portanto que de facto não se ajustava às minhas circunstâncias e hoje eu sou uma pessoa muito mais consciente em relação aos conteúdos que consome, porque tenho essa noção. Eu prefiro seguir alguém que não esteja no topo, na ribalta, que não seja aquele nome muito popular que toda a gente segue, ok? Porque eu sei que essa pessoa está num patamar superior e que aquilo que a separa entre mim e ela, ou seja, entre aquilo onde eu estou e aquilo que ela tem neste momento, qual é a sua circunstância, a sua realidade, é muito pequeno. E eu consigo rapidamente implementar passos concretos, ações concretas no meu dia-a-dia que me permitem chegar até lá. Chegando até lá, procuro outra pessoa que me ajude a dar o passo em frente e vou assim gradualmente. Ok? Então deixo-vos aqui com este conselho. Um conselho que eu acredito que se vai aplicar a muitos de vocês que consomem conteúdos de desenvolvimento pessoal, sempre mais uma vez com este compromisso, com esta promessa de que eu tentarei sempre ter isso em mente sempre que eu produzo novo conteúdo para que você possa de facto ter uma ação concreta na sua vida ajustada às suas próprias circunstâncias. Meus amigos, se é a primeira vez que chegaram ao canal, convido a fazerem a vossa inscrição, ativem o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo e convido também para se juntar a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana com mais um conteúdo. A minha imensa gratidão pela sua audiência. Um forte abraço.